Bom dia, pessoal. De acordo com o nosso cronograma, hoje nós estaremos concluindo o capítulo 2 do livro Língua Latina. Nós vamos ver hoje a seção Gramática Latina e vamos corrigir os exercícios, né, que vocês fizeram. E aí encerraremos. Vamos começar pela seção Gramática Latina. Deixa eu colocar aí o PDF na tela. Pronto, aí está o finalzinho do nosso capítulo 2. Deixa eu colocar no início da gramática latina. Espera aí, pessoal, só um minutinho que o leitor de PDF travou. Aí que eu tenho que fechar e abrir de novo. Só um minutinho. Só um minuto que eu vou fechar e abrir de novo, tá? Só um minuto. Pronto. Agora vai dar certo. Pronto, então aí está a seção Gramática Latina, do capítulo 2, capítulo 2. E aí nós vamos ver aqui rapidamente essa seção da gramática latina e na sequência já corrigindo os exercícios, tá? Então, essa seção da gramática latina, ela vai tratar dos três gêneros, certo? Dos três gêneros. Gênero masculinum, femininum e neutrum, tá? São os nomes dos três gêneros em latim, tá? Masculinum, femininum e neutrum, tá? Ele vai representar a partir de agora, ó, o masculino apenas com a letra M, tá? Ele vai representar o masculino apenas com a letra M, o feminino com a letra F e o neutro com a letra N, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, começa. Letra A, né? Serus. Serus est vocabulum latinum. Então, serus é uma palavra masculina. Li latino, masculino, desculpa, pessoal. Serus est vocabulum masculino. Então, est é uma palavra. Desculpa, est não, pessoal. Serus. Desculpa, pessoal. Eu ando com a minha mente muito cansada. Serus é uma palavra masculina. Letra B. Anquila est vocabulum femininum. Anquila é uma palavra feminina, tá? E o C, oppidum est vocabulum neutrum. Então, vocabulum é uma palavra neutra. Desculpa, pessoal. Oppidum. Pessoal, relevem aí, tá? Se eu ler alguma coisa que não está escrito, pessoal, isso é cansaço mental, tá? A gente lê uma coisa e a boca diz outra, né? Não precisa, Rebeca, traduzir. Não precisa traduzir ceros, certo? Porque você está falando da palavra latina, certo? Ok? Então você deixa no latim mesmo. Ceros, você deixa latim, anquila, você deixa em latim. Normalmente essas palavras que vêm com uma aspa simples, na tradução você mantém essas palavras na própria língua latina, certo? Então, ó, oppidum é uma palavra neutra.
certo? Então aqui estão os três gêneros, ó, masculino, feminino e neutro, ok? E aí ele vai dar exemplos, ó, exempla, exempla, certo? Ó, cuidado para não achar que exempla é uma palavra feminina, tá? Exempla é uma palavra neutra plural. Lembrem que o singular é exemplum, a palavra do gênero neutro. E o plural de exemplum é exempla. Tá? Então, isso aqui, ó, traduzindo, exemplos no plural. Letra A. Vocábula masculina. Do mesmo jeito, ó, vocábula é uma palavra neutra. Tá aqui ela, vocabulum. Certo? Então, vocábulum é singular e vocábula é o plural. Palavras masculinas. Aí lá vão as palavras masculinas. Filhos, dominus, puer, fluios, oceanos, aliás, oceanos, números, liber, titulos, são todas palavras masculinas, tá? Então, ó, masculinum, desinência US ou desinência R, como eu já falei na semana passada, tá? Então, essas palavras terminadas em US, como filhos, como dominus, ou palavras terminadas em R, como puer, tá? Como uir, certo? Voltando às palavras terminadas em US, fluios, oceanos, tá? Números, liber, certo? Essas palavras terminadas em R ou o S normalmente são palavras masculinas, tá? Estão aqui as desinências, ó. Ou é desinência US ou desinência R. São as desinências do masculino. Letra B. Vocábula feminina. Palavras femininas. Isso aqui está no plural também, viu? Vocábula feminina. Palavras femininas. Aí os exemplos, né? Fêmina, puela, filha, domina, ínsula, proínquia, litera, família, página, tá? São todas palavras femininas. Feminino tem a desinência, ó, a, tá? Desinência a. Ok? Na tradução você pode botar assim, palavras femininas, dois pontos. Aí você deixa tudo em latim mesmo, fêmina. Se quiser traduzir, tá? Deixa eu explicar de novo, deixa eu abrir aqui o meu editor de texto, só um minutinho. Se você quiser traduzir, você pode fazer o seguinte. Só um minutinho, deixa eu colocar o editor de texto aí na tela. Só um minuto. Pronto. Então, se você quiser traduzir, você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu copiar aqui o texto para vocês entenderem, tá? Se quiserem traduzir, façam assim, ó. Ó, façam assim. Tá? Vou colocar a tradução embaixo. Então, palavras femininas. Dois pontos. Aí você repete todas essas palavras aí em latim, ó. Tá? Repete. E aí, depois de cada palavra dela, você abre parênteses e abre aspas simples. E aí bota a tradução. Fêmina, mulher. E lembrando que na tradução, todas essas palavras em latim devem ficar em itálico, tá? Ok? Então, vocês podem fazer assim para todas elas. Abre parênteses, aspas simples e bota a tradução entre os parênteses e as aspas, tá? Menina.
ok? Do mesmo jeito aqui, ó. Deixa a palavra em latim em itálico, abre parênteses e aspas simples e bota a tradução, filha, ok? Então, essa é a forma técnica aí de nós colocarmos aí a tradução dessas palavras, ok? Sempre que traduzir, o que estiver em latim deve ficar em itálico, do jeito que está aí, ó. Fêmea está em itálico, puella está em itálico, filha está em itálico, domina está em itálico, ok? Vou colocar aqui as outras também. Ó, ilha, a ínsula, deixa eu colocar logo todas. Comecei, né? Província, província. Aí a palavra latina provincia fica em itálico. Litera, né? Letra, ok? Aí você bota em itálico, litera. Família, aí você vai botar família, ok? E bota a palavra latina em itálico. Ó, o editor de texto botou um acento aqui que não tem, né? Ei, meu Deus. O que que aconteceu? Não vou atrás de resolver, não. Ok? E a última palavra, ó. Página. Ok? Sempre colocando a palavra latina em itálico. Então, se vocês quiserem traduzir, podem fazer assim. Certo? Essa é a forma técnica de fazer a tradução aí dessas palavras latinas que você não deve traduzir. Tá? Se quiser traduzir, faça assim. Coloque entre parênteses, entre aspas simples. Ok? Deixa eu colocar aqui anotações, que aí eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Latim 1, aula 9, anotações e pensa. Anotações e pensa. Pensa é o plural de pensum, viu, pessoal? Só para vocês que não lembram. Ok? Então, latim 1, aula 9, anotações e pensa. Depois eu disponibilizo isso aqui para vocês, tá? Boto lá junto com a gravação do vídeo. Vamos lá, então continuando. Continuando, voltando aí ao nosso língua latina. Bem, então, letra C, né? Que em latim, que. Litera que. Vocábula neutra. Palavras neutras. Aí, ó, exemplos de palavras neutras, ó. Opidum. Opa. Peraí que eu fiz alguma coisa que não devia ter feito, pessoal. Acho que eu salvei o que não era para ter salvo, ó. Só um minutinho, pessoal, que eu vou apagar isso aqui, ó. Vocês já viram, né? Isso aqui é uma obra de arte, pessoal. Nada não. Então tá aí, ó. Opidum, imperium, tá? Vocabulum, capitulum, tá? Exemplum, pensum, tá? São todas palavras neutras. No gênero neutrum, a desinência é a desinência UM, ok? Então, não esqueçam disso. Não marquei aqui as desinências do feminino, vocês estão vendo, todas elas terminam com a desinência A, tá? Deixa eu liberar mais espaço aqui. Aliás, deixa eu despoluir aqui a visão. Eu vou deixar marcado só as desinências ali no final da sistematização. Aqui, ó, masculino, o S e R, tá?
Pronto, vocês já viram aqui no momento da explicação, já chamei a atenção, vou apagar agora. Pronto, então esses são os três gêneros, tá? Na sequência, a gramática latina vai falar dos casos, né? E ele vai falar especificamente do caso genitivo, do caso genitivo. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Acho que deu um... Eu acabei fazendo o que eu não deveria fazer aqui com o meu PDF. Só um minutinho. Dê aí 30 segundos que eu vou abrir novamente aqui o meu texto. Espera aí, só um minutinho. Se eu deixar marcado, pessoal, aí depois fica... atrapalha quando eu for dar aula de novo. Tinha salvo as coisas. Só um minutinho. Pronto. Pronto. Agora vai dar certo. Então tá aí, ele vai falar agora dos casos, né? Especificamente do caso genitivus, né? Que é o genitivo, ok? Professor, o que é genitivo, professor? Eu já disse, vou repetir. O genitivo é o nome de um dos casos latinos. Professor, e o que é caso, professor? Vai que você dormiu aí durante as aulas, né? Então, o que são casos? Aí eu vou colocar aí no editor de texto. Casos latinos. O que são casos latinos, tá? Nós chamamos o conjunto de casos latinos de declinações. E o que são os casos latinos, o que são as declinações? São flexões, tá? Flexões nominais. Entenda nominais como dos nomes, tá? E o que são nomes? Eu não gosto de colocar nomes porque o pessoal não aprendeu o que são nomes. Aí o pessoal acha que nomes são João, Maria, Francisco, Antônio, Pedro. Tá? As pessoas acham que nomes são essas coisas aí. Isso aí também é nome, tá? Porque é substantivo. Quando eu estou chamando algo de nomes aqui, eu estou chamando os substantivos, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, flexões substantivos, dos substantivos, flexões dos adjetivos e flexões, eu vou abreviar tudo aqui para caber tudo na mesma linha, pessoal. Ó, flexão dos substantivos, flexão dos adjetivos, flexão de pronomes, flexão de numerais, tá? Numerais. Deixa eu ver o que mais que entra aqui. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Pronto, são basicamente esses. Deixa eu ver, acho que tem mais uma. Pronome, numeral, adjetivo, substantivo. Basicamente são isso aí. Se eu lembrar do outro, eu coloco depois, tá? Então, os casos são os nomes dados para as declinações. E o que são declinações? Né? São as flexões. E o que é flexão, professor? Flexão é a variação da palavra, certo? Flexão são as variações que as palavras sofrem, ok? São as variações que as palavras sofrem. Eu vou começar explicando em português. O que são flexões em português? Eu vou explicar aqui já o apago, tá?
Por exemplo, em português, eu tenho menino. Menino, tá aí um substantivo simples, comum, tá? E primitivo. Eu vou flexionar a palavra menino. Eu vou flexionar em número, tá? Meninos. É a mesma palavra, só que ela está flexionada. Eu vou flexionar a mesma palavra agora em gênero, tá? Menina. É uma outra flexão. É a mesma palavra, só que uma está no masculino, a outra está no feminino. Uma está no singular, a outra está no plural. Vou flexionar de novo menina. Meninas. Isso aqui é flexão, tá? Flexão é essa variação que a palavra sofre, pode sofrer, certo? Nós temos outras palavras que se flexionam também. No caso, são os verbos. Só que os verbos, nós não chamamos a flexão deles de declinação, tá? No caso dos verbos, nós chamamos de conjugações. O que são conjugações? São as flexões dos verbos, certo? Exemplo, ó, eu tenho o verbo, por exemplo, eu estudo. Eu estudo. Eu vou flexionar em tempo, tá? Eu vou botar no passado, vou botar no pretérito perfeito. Eu estudei. Vou flexionar de novo no passado, vou botar no pretérito imperfeito. Eu estudava. Vou botar no futuro agora, no futuro do pretérito. Eu estudaria. Vou mudar de modo agora. Isso aqui tudo está no modo indicativo. Eu vou botar no modo subjuntivo agora. Se eu estudasse. Vou botar em outro modo agora. Vou botar no modo imperativo. Estuda. Estuda, menino. Tá? Então, essas flexões dos verbos aqui nós chamamos de conjugações. As flexões dos substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, nós chamamos de declinações, que são os vários casos latinos. Tá? Então, vamos lá para as declinações propriamente ditas. Já expliquei o que são flexões, tá? Em português, agora eu vou para o latim. Então, nós temos em latim 6 casos, basicamente. O nominativo, tá? Nós temos o genitivo, nós temos, aí eu vou colocar só os que nós já vimos, tá? Nós temos o ablativo, e me ajudem aí, por favor, já apareceu o vocativo já nos nossos textos, me ajudem aí, que eu não lembro de cabeça mais não. Na folha não dá para botar não, Wilson, itálico, tá? Aí eu tô só explicando aqui que eu tô digitando, tá? A mão não tem como fazer não, e eu não cobro não, certo? Nós falamos sobre os vocativos, pessoal. Maria de Professor, Fátima, não. oi? Vocativos, não falamos sobre vocativos. Certeza? Deixa eu, Ablativo, sim, mas vocativo, não. deixa eu passar a vista aqui, que pode ter passado e eu foi que não chamei atenção para isso. Eu só ver aqui rapidinho. Acho que não. Professor, e nas minhas traduções eu também não encontrei vocativo, viu? Tá. Então pronto, foi porque não apareceu ainda, tá? Sem problemas. Então vamos lá. Então, nós vimos já esses casos aí, nominativo, genitivo. Deixa eu botar o editor de texto. Nós já vimos o nominativo, o genitivo, o ablativo. Faltam outros 3 casos, tá? Eu não vou dizer quais são, que é para não encher a cabeça de vocês com informação desnecessária ainda, tá? Quando elas forem necessárias, eu digo.
Mas só para mencionar rapidamente, nós temos ainda o caso ablativo, nós temos o caso acusativo e nós temos o vocativo. São 6 casos. Antigamente, nos estudos de latim, os professores diziam que eram 8 casos, acrescentavam ainda o locativo e o... Deixa eu ver qual era o outro. Deu um branco agora. Era o locativo e tinha um outro. Esqueci o nome. Tá? Só que aí eles são iguais aos casos que nós já temos. O locativo é igual ao dativo e o outro, que eu não lembro agora, era igual ao ablativo. Tá? Então reduziu-se a 6. Praticamente todos os livros que eu conheço de latim ensinam latim apenas a partir de 6 casos. Certo? Então nós já vimos 3 desses 6. Antes, deixa eu responder que eu estou olhando para o chat aqui agora. A Maria de Fátima me perguntou: o advérbio também, professor, ou não? Né? O advérbio, ele também faz parte dessa classificação do que nós chamamos de nomes. Tá? O advérbio também. Em português, pessoal, em português, tá? Aliás, de modo geral, os nomes são apenas substantivos, adjetivos e advérbios. Os nomes. Por que que o professor então colocou pronome numeral aí nesse negócio? Porque os pronomes funcionam como adjetivo em latim. Os numerais funcionam como adjetivos em latim. Professor, e por que que o senhor não colocou os advérbios? Porque os advérbios, em qualquer língua, eles não são declináveis, eles não flexionam. Certo? Por isso é que eu não coloquei aí, porque advérbio você não flexiona. O não é não em qualquer lugar. Não existe nãos, nem nãoa no feminino, não existe nem singular nem plural. É não e acabou-se. Então, todo advérbio, ele é invariável. Ok? Por exemplo, o advérbio longe. Né? É longe e acabou-se. Não tem alonja, não tem... é, é, aliás, longe é um adjetivo, desculpa. Deixa eu pegar um advérbio mesmo, tá? Aqui, pronto, um advérbio de lugar. Aqui. Então, não existe aquia no feminino, nem aquis no plural. Aqui é aqui e acabou-se. Advérbio não flexiona. Deixa eu pegar outro advérbio. Né? Bem, pronto. Bem, ele fala bem. Não existe bens. Se você usar bens é porque é outra palavra, não é o advérbio, tá? É bens no sentido de posses. Aí já não é o advérbio, é outra palavra. É escrita igual, mas não é a mesma palavra. Então, bem não existe feminino, não existe plural. É bem e acabou-se. Certo? O advérbio não flexiona. Ok? Por isso eu não incluí aí. Mas os advérbios fazem parte daquilo que nós chamamos de nomes. Os nomes são substantivos, adjetivos e advérbios. Ok? Certo? Só que como eu estou falando de declinações, né? Aí não entra o advérbio aí, porque o advérbio não flexiona. Entendeu, Maria de Fátima? Respondi sua pergunta? Ok, então vamos lá, vamos adiante, que a hora voa, pessoal, e nós ainda precisamos corrigir aí os 3 exercícios, né? Então, voltando aí, tá? Então, nós já vimos aí, ó, os casos, tá? O nominativo, pessoal, é o caso que corresponde ao sujeito. Corresponde ao sujeito. Eu vou colocar aqui entre colchetes. Corresponde ao sujeito ou ao predicativo do sujeito. Certo? Se você encontrar um nominativo dentro de uma oração, esse nominativo ou é sujeito ou ele é predicativo do sujeito. Pelo menos dentro do conteúdo que nós aprenderemos em Latim 1 e Latim 2. Existem coisas diferentes disso? Existem, tá? Mas nós não veremos isso não, tá? O genitivo, qual é a correspondência do genitivo? O genitivo é o caso do adjunto, adnominal, restritivo.
Adjunto adnominal restritivo, certo? E o ablativo? O ablativo é o caso do adjunto adverbial, tá? Do adjunto adverbial. Aí eu vou escrever todo aqui porque dá. Pronto. Essa é a correspondência dos três casos que nós já vimos, tá? Nominativo é o sujeito ou predicativo do sujeito, o genitivo é o adjunto adnominal restritivo e o ablativo é o adjunto adverbial, certo? Esses casos, eles têm gênero, ou seja, eles flexionam em gênero, tá? Flexionam em número, tá? Também. Cada substantivo desse, cada adjetivo desse vai flexionar em número. E aí, o que é que eu estou chamando de número? Singular e plural. Isso é o que eu estou chamando de número, tá? No singular, flexiona também em gênero. Aí nós temos o gênero masculino, nós temos o gênero feminino, e nós temos o gênero neutro, do mesmo jeito em plural. Nós temos o masculino, nós temos o feminino e nós temos o neutro, certo? Vamos pegar aqui uma palavra. Eu vou pegar um adjetivo, tá? Porque aí o adjetivo eu posso colocar nos três gêneros e posso colocar no singular e no plural também, certo? Eu vou pegar o adjetivo magnus. Ó, Magnus. Vou separar aí, ó, a desinência, tá? Para chamar a nossa atenção, ok? Então eu tenho, ó, Magnus no masculino, no feminino eu tenho Magna e no neutro eu tenho Magnum, tá? Magnum. No plural, aí eu tenho Magni no masculino, no neutro, desculpa, no feminino. Pera aí, pessoal, deixa eu organizar aqui. Deixa eu organizar tudo aqui. Aumentar aqui a margem aqui para caber tudo numa página só. Se bem que vai cortar aí na visualização para vocês. Não, cortou não. Pronto, então tá aí, ó. No masculino plural fica magni. No feminino plural vai ficar magnai. E no neutro vai ficar magnum. Não teve jeito, ainda saiu da página ainda. Mas eu sou teimoso, aí eu vou diminuir aqui um tamanho, um pouquinho de nada o tamanho da letra, para ficar tudo na mesma linha. Pronto, ó. Ainda não teve jeito. Espera aí que eu ajeito esse negócio. Aí ficar tudo na linha só, que eu sou teimoso. Vixe. Meu Deus, foi o que eu fiz. Isso aí foi pior agora. Pera aí, pessoal. Pera aí que eu vou deixar isso tudo na linha só. Pronto. Está dando para ver aí, tá? Pronto. Então eu tenho, ó, no nominativo, que é o sujeito ou predicativo do sujeito, flexionado no singular e no masculino é magnus. Mas se eu pegar no singular ainda, no gênero feminino, vai ser magna, já não é mais magno, magnus. Se eu pegar no mesmo singular, no gênero neutro, já não é mais nem magnus nem magna, é magnum. Se eu mudar do singular para o plural, voltando para o masculino, já não é nem magnus, nem magna, nem magnum, é magni. No feminino, magnae e no neutro, magnum. Certo? Se eu for para o caso genitivo agora, pessoal,
Aí já muda completamente, já não é mais Magnus, aí vai ser Magni. No feminino já não é mais Magna, vai ser Magnai. No neutro já não é mais Magnum, é Magni. No plural, Magnorum. Magnorum. No feminino, Magnarum. E no neutro não vai caber, tá? E aí lá vou eu querer ficar querendo colocar na mesma linha, mas eu vou botar, que eu sou teimoso, tá? Vai ficar igual ao masculino, Magnorum, tá? E eu vou botar esse Magnorum aí nessa linha, que eu sou teimoso. Pronto, ficou bem pequenininho, mas ficou. Certo? É um Magnorum, ok? Se eu for para o caso ablativo, já flexiona de novo, já muda de novo a escrita da palavra. Já não é nem Magnus nem Magni, isso tudo no masculino. Vai ser agora Magno. Magno. No feminino já nem é Magna, aliás, já não é mais Magna, volta a ser Magna. Só que teria um macron aqui em cima desse A, tá? Deixa eu ver se eu arranjo um A aqui com um macron para eu copiar. Pronto, tá aqui um A com um macron, tá? Vou copiar ele para cá. Pronto, ó. Magna, teria um macron, certo? Só que nem todo o texto aparece. Por exemplo, na prova de vocês não vai aparecer o macron, certo? Porque dá trabalho botar macro, é diferente de botar um acento na língua portuguesa, tá? O teclado da gente não é configurado para botar o macro não, pessoal. Até tem a configuração, mas eu não achei não, tá? Eu sei do grego, como é que faz algumas coisas do grego, mas no latim eu não sei não, certo? No neutro, aí vai ficar magno, igual ao masculino. No plural, aí nós não vimos. Nós não vimos o ablativo masculino, nem feminino, nem neutro no plural. Como nós não vimos, eu não vou colocar aqui. Vou deixar só o que nós vimos. Então, ó, isso aqui, ó, são flexões, no caso aqui, de adjetivos. Eu escolhi um adjetivo porque eu posso colocar no adjetivo o adjetivo em todos os gêneros, em todos os números e em todos os casos. Já não posso fazer isso com o substantivo, porque o próprio substantivo ele tem um gênero, ou ele é masculino, ou ele é feminino, ou ele é neutro. Tá? Você não pode flexionar um substantivo mudando o substantivo de gênero, tá? Como nós fazemos no português. Em português a gente faz isso, em latim não. Né? A palavra ela muda completamente. Poeira é masculino e o feminino é poela. Certo? É uma flexão também? É, mas nós não consideramos esse tipo de flexão como declinação, como casos. Ok, pessoal? Então, isso aqui é declinar. Então, ele está mostrando agora só o caso genitivo. Esse aqui do meio, ó. Só esse caso genitivo aí. Certo? Porque é o caso que está aparecendo agora no capítulo 2º, no segundo capítulo do livro Língua Latina. Certo? O nominativo, ele já tinha mostrado desde o capítulo 1. O ablativo também ele já vem mostrando desde o capítulo 1. Pouquinho, mas vem mostrando. Certo? Então, o que é o genitivo, professor? É o caso que expressa o adjunto adnominal restritivo. Nós vamos sempre traduzir o... Sempre não, né? Mas a grande e esmagadora maioria das vezes, nós vamos traduzir o genitivo. Eu vou botar ele logo aqui embaixo, tá? Nós vamos traduzir o genitivo. Repito, eu vou escrever até completo aqui, ó. Adjunto adnominal restritivo. E o genitivo, ele vai ser traduzido normalmente com a preposição de mais alguma coisa. Por exemplo, de julho. Por exemplo, de Emília. Outro exemplo, do Rio. Outro exemplo, da ilha. Mas, professor, o senhor disse que era de... É, mas esse reticêncio aqui pode ter um A,
né? Como é o caso aqui, ó, o rio. De o rio vai ficar do rio. De a ilha vai ficar da ilha. Ok? Outro exemplo. Dum, aí eu vou colocar do jeito que se fala, tá? Dum menino. Ó, dum é de mais um, ok? Isso aqui também é a tradução do genitivo, certo? Então, o genitivo ele vai ser traduzido normalmente com a preposição de, certo? Eu não vou dizer sempre, mas eu vou dizer que 98% das vezes a tradução do genitivo vem com o de. Tem outras traduções? Tem, mas são raras. São raras. Né? São tão raras que eu não nem acho, nem acredito que nem vale a pena apresentar aqui. Ok? Então, continuando, voltando aí para o língua latina, né? Então, ele está explicando aí os casos, o caso genitivo, né? Os gêneros e o caso genitivo. Então, o genitivo no masculino, né? Nós já vimos, ó. Iulius Dominus Sero Ies. O Júlio é senhor do servo. Olha aqui, Sero está no genitivo, né? Que servo é esse? O Davo, tá? Por favor, não vá traduzir Dawi por Davi, não, viu? É Davo. Dawi é porque está no genitivo. E lembrem-se, o genitivo masculino termina com I. Eu acabei de mostrar para vocês. Está aí o caso genitivo, ó, todo amarelo, ó, e no masculino, tá aqui ele, ó, termina com I. No neutro também termina com I. No feminino termina com ai. Isso tudo no singular, tá? No plural, masculino e neutro terminam com orum e o feminino com arum, ok? Então estão aí os genitivos, tá? Estão aí os genitivos. Voltando à língua latina, tá? Então o genitivo masculino, ó, servi, davi. O Júlio é senhor do servo, ou seja, entre parênteses, né, do davo. Iulius Dominus Seruorum, entre parênteses, Davi et Medies. O Júlio é senhor dos escravos. Olha aqui o genitivo masculino plural, Seruorum, como eu mostrei, tá? Quem são esses servos? Dois servos, de Davo e do Medo. Tá? Pois não, Gabriela. Professor, eu ainda não entendi o porquê que tem genitivo. Assim, qual, onde, não sei explicar. Você me entende? Entendo, entendo. Mas por que que acontece de ter o genitivo ali? Pronto, vou tentar responder, tá? Tá. Porque a língua ela precisa de uma forma de comunicar essa ideia de posse. Por exemplo, né? Vou deixar vocês com água na boca aí, viu? O chocolate, né? Fazendo propaganda ó, de uma marca. Deixa eu botar de costas para ninguém ver a marca, né? Embora já tenha mostrado, né? Chocolate. Professor, de quem é esse chocolate? Aí eu vou dizer, esse chocolate é do professor. Essa ideia da realidade, da posse. Professor, e esse livro aí de trás, atrás do senhor, de quem é? Esse livro ali é do João. Professor, de quem é essa cadeira? Essa cadeira é da Maria. De quem é aquele carro? É do Francisco. De quem é aquela criança? Aquela criança é da Mazé. Essa ideia de posse ela é transmitida em português com a preposição de mais alguma coisa. De quem é o chocolate, professor? Ah, o chocolate é do Lauro. É do Lauro. O livro é do João. O carro é da Maria.
Em português, a língua resolveu transmitir a ideia de posse com a preposição de. Em latim, a posse é expressa com o genitivo. Entendeu, Gabriela? Quando eles querem falar qualquer coisa que dá ideia de posse, de quem é o escravo? O escravo é do Júlio. Essa ideia de posse, em latim, vai ser escrito com o caso genitivo. É só a posse? É não. É também a ideia de origem. Voltando aqui à história do chocolate, né? Eu lendo aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, se tem o lugar onde esse bicho foi fabricado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá? Tem bem pequenininho, parece aquelas letras de contrato, né? Que o pessoal não quer que você leia. Né? E eu já passei dos 40, não estou mais enxergando direito, não, meu povo. Tá? Eu não sei onde foi feito, mas não foi aqui. Eu acho que não foi aqui no Ceará, não, tá? Então, de onde é esse chocolate? Ah, esse chocolate é de São Paulo. Não é de posse mais, é de origem. De onde ele veio? Ah, ele é de São Paulo, né? Você, Joana, você é de onde? Eu sou de Fortaleza. Você é De de onde? Baturité. Nasceu em Baturité mesmo? Sim, nasci em Baturité. Legal, tá? Então, ó, a Joana é de Baturité, não é posse, é origem. Essa ideia de posse, de origem, Gabriela, em português, a língua expressa com a preposição de. A Joana é de Baturité. O Lauro é de Fortaleza. O chocolate é de São Paulo. Ou a ideia de posse. O livro é do João, o carro é da Maria. Essa ideia de posse de origem, né, especificando um nome, porque adjunto adnominal, né, tem que estar relacionado a um nome, ou a um substantivo, um adjetivo, tá? Ou a um advérbio. Se está associado a um nome, dizendo a posse ou a origem do nome, em latim isso é expresso com genitivo. Ok, Gabriela? Entendi. Agora fica mais fácil de identificar. Por exemplo, se você está falando uma coisa, né? Ah, de quem é esse menino, o Marco, né? De quem é essa menina, a Júlia? Aí, se você quiser dizer, ah, a menina é filha da Emília. O menino é filho do Júlio. Ó, filho é o nome e do Júlio, da Emília, é um adjuntado nominal restritivo, tá dando ideia de posse. E essa ideia de posse, em latim, ela vai ser expressa com o genitivo. Então, na hora de traduzir isso do português para o latim, você tem que colocar no genitivo. Do mesmo jeito que o sujeito ou o predicativo do sujeito, você vai ter que colocar no nominativo. Por exemplo, o João está contente. Quem é o sujeito nessa oração? O João está contente. O João. O João. Então, o João em latim, como é sujeito, ele vai ficar no nominativo. Certo? Como nós não aprendemos esse nome João, né? Vamos botar Júlio. Então, o Júlio está contente. O Júlio é o sujeito. Eu vou botar Júlio no nominativo. Iulius. Iulius. Terminado em US. Por quê? É nominativo. E por que é nominativo? Porque é o sujeito. Entende, Gabriela? Cada função sintática tem um caso específico em latim. Cada função sintática tem um caso específico em latim. Ah, agora entendi. Obrigada. Por nada. Então, voltemos lá ao PDF, tá? Então, esse aqui é o genitivo, ó. Serui genitius esse. Serui é genitivo. Seruorum quoque genitius esse. Tá? Seruorum também é genitivo. Serui é singular, seruorum plural. Eu já mostrei isso ainda há pouco no editor de texto, tá? Serui é genitivo singular. Já estou traduzindo, tá? Seruorum é genitivo plural.
o genitivo, no singular, tem desinência I. E no plural tem desinência orum. Agora no feminino, né? Femininum. A Emília domina ancillae sirae est. A Emília é senhora, olha aí o ancillae no genitivo, tá? Que também corresponde a sirae, que também está no genitivo. A Emília é dona da escrava. Qual escrava? Da Cira. Tá? A Emília domina ancillarum Cira et delia est. Ok? Ancillarum também é genitivo plural. Das servas. Quais servas? Da Cira e da Délia. Já traduzindo, ancillae é genitivo singular. Ancillarum é genitivo plural. Genitivo singular, desinência ai. Plural, arum. Isso no feminino, tá? Neutro, que em latim, neutrum. Litera Q, tá? Não é letra C, é letra Q, ok? Litera Q, neutrum. D est prima litera vocabuli dominus. D é a primeira letra do vocábulo. Olha aqui o genitivo do vocábulo dominus. Então, a letra D, D é a primeira letra da palavra dominus. Ok? O vocábulo aqui ó, está no genitivo. Veja que dá a ideia de posse. Que letra? Que letra? Letra da palavra dominus. Senhora. Senhora de quem? Da escrava. Senhora. Senhora de quem? Das escravas. Ó, da ideia de posse. Números, vocabulorum magnus est. O número de palavras, olha aqui o genitivo de novo, o número de palavras é grande. Olha aqui o magnus terminado com o S, pessoal. Por que está em o S, se ele não é sujeito? Sujeito é números. Por que magnus está terminado com o S? Me respondam a partir das explicações que eu já dei a vocês. Vamos lá, quem responde? Por que Magnus não é o sujeito e está no nominativo também? Por quê? Porque ele concorda sintaticamente. Números, vocabulário, magnus est. Concorda com números, tá? Sua resposta está correta, embora ela não atenda especificamente ao que eu perguntei. Sua resposta está correta, Joana, tá? Você disse não está errado, não, está certíssimo. Magnus concorda com números, mas por que Magnus está no nominativo, se ele não é sujeito? Eu falei na minha própria Porque explicação. dentro do nominativo não é o sujeito e tem um predicativo. Ele não está dentro do predicado. Isso, ó. Por que Magnus está no nominativo? Porque ele é predicativo do sujeito. Certo? E aí, eu aproveito e complemento com o que você disse. O predicativo do sujeito sempre concorda com o sujeito. Se o sujeito é masculino, o predicativo do sujeito é masculino. Se o sujeito é feminino, o predicativo do sujeito é feminino. Se o sujeito é neutro plural, o predicativo do sujeito também é neutro plural. Certo? Então, tanto o sujeito, números, como o predicativo do sujeito estão no nominativo, porque em latim isso acontece. Porque ele é um adjetivo, é uma pergunta ou é uma resposta, Dailton? Porque está concordando com números, aí eu também não sei se é uma pergunta ou se é uma resposta, né? Eu sou muito metódico, pergunta para mim tem interrogação, pessoal. Eu não consigo adivinhar essa linguagem das redes sociais. Eu não consigo, eu sou inimigo dessa linguagem das redes sociais. Tá? Porque ninguém sabe quando é uma pergunta, quando é uma resposta, quando é uma exclamação, a gente nunca sabe, tem que adivinhar.
Isso gera um mal-entendimento terrível, né? Então, adjetivo é outra classificação. Adjetivo já não tem quase relação nenhuma com o sujeito, com o predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto. Adjetivo já é uma outra classificação, é uma classificação de classes de palavras, tá? Eu posso ter um sujeito que é adjetivo, eu posso ter um sujeito que é substantivo, eu posso ter um sujeito que é numeral, eu posso ter um sujeito que é um pronome. É outra classificação, tá? É outra classificação. Ok, pessoal? Infelizmente, ó, vocês veem que vocês são vítimas de algo, tá? Vocês são vítimas da educação precária brasileira, tá? Só um minutinho, deu vontade de espirrar. Deu vontade de espirrar de repente. Vocês são vítimas de uma educação precária. Ó, vocês saíram do ensino médio e do ensino fundamental sem saber as classificações, as classes de palavras. Vocês saem sem saber morfologia, sem saber sintaxe. Vocês são vítimas como talvez 80% da população brasileira. Porque todo mundo sabendo que a educação é importante, ninguém investe como deveria investir na educação, né? Principalmente esse governo maravilhoso que nós temos hoje, né? Que assumiu em janeiro de 2019 e em fevereiro de 2019 já começou a anunciar o primeiro dos inúmeros cortes de verba aplicados ao Ministério da Educação. Nós hoje no Instituto Federal, nós somos vítimas de inumeráveis cortes do governo federal, inclusive trazendo implicações sobre a qualidade do trabalho da gente também. O trabalho da gente está sendo precarizado, pessoal. Está sendo precarizado. Por quê? Não tem professor suficiente. Aí um ou outro professor fica sobrecarregado, adoece. Aí precisa pedir licença. Aí vem um professor substituto, que nem sempre, não quero que ninguém distorça o que eu estou dizendo, tá? Existe uma realidade, existe uma diferença entre um professor efetivo e um professor substituto, né? O professor substituto é temporário, ok? Então é uma série de coisas, pessoal, que a educação não é valorizada, né? As universidades e os institutos federais ainda têm um ensino de qualidade. Mas se as coisas continuarem como estão caminhando, a tendência é derrubar a qualidade dos institutos federais e das universidades federais até elas serem o que hoje são a grande maioria das instituições de ensino médio e fundamental públicos. Tá? O ensino médio e fundamental públicos, 80% é deficitário. 80% é deficitário. Vocês estão vendo na prática o resultado disso, tá? Vocês chegam numa disciplina de latim que deveriam saber todas essas questões que eu estou falando e vocês não sabem. E muitos não vão atrás para estudar, né? Não vão atrás de estudar. E aí vão fazer a disciplina de latim inteira com dificuldade. Eu também não posso deixar de dar o latim para dar o português, né? Não posso, ok? E aí o problema se desdobra em outro problema. Aí vem aquela famosa bola de neve, né? A dificuldade que começou lá atrás, ela vem girando, 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 chega no latim, já uma bola bem maior, aí o latim aumenta a bola, aí vai girando e a bola de neve vai aumentando. Vai aumentando. Quando tem alguns alunos que são mais teimosos, como eu fui, né? Aí vão atrás e corre atrás, aquilo que o professor não ensinou, aquilo que não aprendeu, aí você corre atrás para aprender, né? Aí as coisas, elas, até você consegue remediar algo, mas nem todo mundo faz isso, né? Aí o resultado prático disso é que 95% dos alunos de latim saem da disciplina de latim odiando latim, porque não sabe português.
porque não sabe sintaxe. E para aprender latim tem que saber sintaxe, tem que saber português. Tem que saber português. Diga, Joana. Não, quando eu passei em letras para cá, eu sabia que ia ter latim. Então, antes de começar as aulas, eu peguei e fiz um curso na internet, gratuito inclusive, que ele dá aulas de latim, né? Ele explica até sobre, ele dá uma aula só sobre como fazer a pronunciação. Aí depois que ele explica a pronunciação, ele faz a pronunciação de todo o alfabeto. E aí ele vai acompanhando direitinho, eu faço as anotações sobre o macro, que ele explica direitinho. E aí, por isso que eu já sabia sobre a questão dos casos, né? E ele falou que, olha, antes de eu dar aula sobre casos, eu vou dar aula de sintaxe para vocês. Então, foram 2 aulas só de sintaxe, para depois ele passar sobre os casos, porque ele disse assim: gente, vocês estão tendo aula de latim, mas por que eu estou ensinando português? Porque é fundamental vocês terem uma base de português para vocês conseguirem entender o de latim. Então, realmente é isso, né? É exatamente isso. Exatamente isso, né? Pessoal, eu recomendo vocês não fazerem um curso em latim, porque o curso de latim vocês já estão fazendo. Eu acredito que latim vocês estão aprendendo. Ou não estão aprendendo. Eu Estou, recomendo professor. vocês. É porque Eu, eu pensei, eu vou fazer latim, então eu já vou estudando antes, entendeu? Antes de eu eu começar a sei, eu faculdade de sei. latim, eu já fui me Eu preparando. não tô condenando a sua atitude de antecipação, não. Você está certíssima, Joana. Eu digo agora, para os que estão, porque alguns estão perguntando aqui, né? Onde você fez esse curso? Então, nesse momento, eu não recomendo vocês fazerem. Por quê? Porque vocês vão pegar alguém que ensina uma pronúncia diferente, pegar a pronúncia eclesiástica ou a pronúncia tradicional, e aí eu uso a pronúncia reconstituída, aí vai confundir a cabeça de vocês, né? O que é que eu recomendo vocês? Estudarem sintaxe. Pegar uma gramática de português e estudar o que é sujeito, o que é predicativo do sujeito, o que é objeto direto, objeto indireto, vocativo, estudar sintaxe. Aí isso aí eu recomendo a vocês. Tá? Recomendo. Caso contrário, vocês vão passar pelo latim, vão ser os verdadeiros alunos cobra. Sabe como é o aluno cobra? Tá? Alguém sabe o que é o aluno cobra? Hein? Não é cobra naquele sentido, dá para o fulano é cobra, viu? Nesse. É bom, não. Aluno cobra é aquele que só passa se arrastando, pessoal. Só passa se arrastando. Tá? Aí boa parte vai ser aluno cobra. Aí eu tenho que simplificar a prova, porque se eu não simplificar a prova, aí 70% da turma vai para a recuperação, e na recuperação dos 70%, 30% fica reprovado. Aí depois o professor fica sendo mal visto. Ah, é o professor que não ensina direito, porque nesse Brasil não é assim, tudo não é culpa do professor, né? Não viram o presidente agora há pouco tempo disse que a quantidade de professores no Brasil traz um prejuízo enorme para o país? Ah, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Vamos lá, vamos voltar para o latim. Vamos voltar para o latim. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Eu também gosto de latim, Laura. Não, eu sei que alguns gostam. Não sei se fala. Eu não disse 100%, eu disse 70%. Tem 30%, pessoal. Tem 30%. A cada 10 escapam 3. Né? Cada 10 escapam 3, tá bom? Mas de 10, 7 quer morrer, mas não quer ver latim. E é porque nós nem chegamos na parte difícil, nós estamos aqui na parte que é brincadeirinha, pessoal. Se eu fizesse o que era para ser feito, o que era para ser feito? Toda aula era para nós vermos um capítulo desse inteiro, toda aula. Só que se eu fizer isso, pessoal, aí os alunos querem morrer. Querem morrer. Eu tenho alunos que fizeram Latim 1 e nunca mais voltaram para o Latim 2. Nunca mais voltaram para o Latim 2. Estão esperando, talvez, eu ser transferido para outro instituto, para outro campus, né? Para voltar para o Latim, né? Porque não tem professor de latim também no Instituto Federal, pessoal. Não tem. Eu talvez seja o único professor de latim que tem no Instituto Federal inteiro. Sou o único. Aliás, tem uma outra em Umirim, tem. Tem uma outra professora em Umirim. Pronto, somos dois. Talvez somos dois únicos.
Somos os dois únicos. Você pega os outros campi do IFCE que tem letras, pessoal, onde tem latim também, o professor que dá aula de latim, às vezes ele nem sabe latim. Ele nem sabe latim. Nem sabe. Ok? Nem sabe latim. E como é que dá, professor? Não dá, faz de conta que dá. É igual o ensino médio e ensino fundamental, faz de conta que dá. Aí o professor faz de conta que dá latim e o aluno faz de conta que aprende latim no final do curso. Aí todo mundo faz de conta que recebeu uma nota, faz de conta que passou, faz de conta que aprendeu, no final faz de conta que ganhou um diploma e no final faz aí um concurso, aí vai perceber que o faz de conta não valeu nada. Não valeu nada. Mas vamos voltar para o latim, pessoal. Vamos voltar para o latim. Senão eu fico deprimido mais do que eu já estou. Voltando para o latim. Vamos então para as respostas, pessoal. Olha que a hora já estourou, já são 8h32 já. Eu vou fazer o seguinte. Professor, Pois não. na parte das respostas, então vou logo dizendo as minhas dúvidas, né? Pode ser que não dê tempo. Eu tenho muita dificuldade de onde alocar o Oeste, sabe? Tem hora que o Oeste tá lá no começo, tem hora que o Oeste fica só lá no final, aí tem hora que eu vou colocar no negativo, né? Aí eu coloco isso aqui não Oeste. Aí no final, sede, né? Mais. Aí eu fico pensando, será que eu coloco o Oeste de novo? Ou tá tendo Oeste demais? Eu não sei como é que eu faço para poder organizar esses Estes. Ok. Uma boa pergunta, tá? Deixa eu ir tentando responder aqui com as próprias questões, tá? Eu vou colocar, pessoal, todas as respostas escritas junto aqui dessas anotações, tá bom? Agora eu vou só respondendo aqui, tá bom? E aí depois eu coloco tudo digitado, escrito, as respostas, para vocês conferirem as de vocês. Mas, ó, no caso aqui do Penso 1A, né, é para vocês completarem com as desinências, certo? E aí você só completa corretamente se você entender o sentido do que está sendo dito. O que é que está sendo dito aqui? Ó? Vou falar em português. Ó. O marco, né? E aí eu disse, ó, embora exista a palavra marcos em português, nós vamos trazer como marco, só com o. Do mesmo jeito, quinto, julho, davo, medo, tudo com o. Então, o marco é. O que é que o marco é? O marco é filho do Júlio. Esse filho aqui, pessoal, ele é predicativo do sujeito. Eu só vou conseguir preencher isso aqui corretamente, a desinência, se eu souber que filho aqui é predicativo do sujeito. Qual é o caso do predicativo do sujeito? Eu já ensinei hoje para vocês. Qual é o caso do predicativo do sujeito, pessoal? Hein? Qual é o caso do predicativo do sujeito? Nominativo, professor. Ativo. Então, se filho é uma palavra masculina e eu sei que ela é predicativo do sujeito, então qual é a desinência aqui do masculino nominativo singular? Aí a desinência vai ser US. Filius. Marcos, filhos, Iuli. Ó, e o que é esse Iuli? A Gabriela perguntou ainda há pouco, né? O que é o genitivo, professor? Veja, Gabriela, tá aqui o genitivo, ó. O genitivo dá a ideia de posse. A oração com os termos essenciais é esse aqui, ó. O Marco é filho. Pronto, o Marco é filho. Aí vem o adjunto adnominal. Filho de quem? Do Júlio. Isso aqui é um genitivo. Próximo. A Júlia é filha do Júlio. Tá? Aí do mesmo jeito, ó, filha, eu estou falando em português, tá? Para a gente entender e poder completar em latim. A Júlia é filha, é a mesma coisa da oração anterior, só que agora é no feminino. Isso aqui é predicativo do sujeito. Filha é predicativo do sujeito.
Qual é a desinência, qual é o caso do predicativo do sujeito? Vocês disseram agora, tá? De novo, é o nominativo. Então, essa palavra tem que ficar no nominativo feminino singular. Qual é a desinência do nominativo feminino singular? É o a. Filia. A Júlia é filha do Júlio. E aí em latim vai ficar filia. E aqui vai ficar filius. Tá? Próximo. Iulius est vi Roman. Aí falta a desinência, né? Em português está sendo dito o seguinte: o Júlio é um homem romano. E aí, romano em latim falta a desinência. Eu disse a vocês que a desinência do adjetivo é a mesma do. Aliás, eu disse a vocês que o adjetivo concorda com o substantivo. O substantivo é o ir. O ir é nominativo masculino singular. Então, Roman vai ficar no nominativo masculino singular. Qual é a desinência do nominativo masculino singular? O S. O S. Iulius est vir Romanus. Romanus. Mas, professor, não poderia colocar IR também, igual ao ir? Não, porque não existe Romanir. Tá? Não existe Romanir. Tá? Existe Romanus. Ok? E aí, já aproveitando aqui esse caso, para mostrar, para responder para a Joana, Joana, preferencialmente, quando nós formos traduzir alguma coisa para o latim, preferencialmente o verbo vai para o final da oração. Ele também pode ficar em outras posições, como está aqui, ó. Iulius est. Mas preferencialmente o verbo vai para o final, ó, junto do ponto, antes do ponto final, coladinho do ponto final. Preferencialmente. Certo, Joana? Então, se você quer traduzir o seguinte, ó. Se você quer traduzir o Júlio é pai. O Júlio é pai da Júlia. Né? Você vai botar o sujeito lá na frente, Iulius. Aí você vai colocar o predicativo do sujeito logo depois do sujeito, pater. Iulius pater. Depois você coloca o adjunto adnominal junto do predicativo do sujeito. Pai de quem? Da Júlia. Aí da Júlia vai ser Iuliai. Iulius pater Iuliai. E o verbo lá no final, est. Iulius pater Iuliai est. O Júlio é pai da Júlia. Ok? Então, preferencialmente, o verbo vai lá para o final. Preferencialmente. E se eu não colocar no final, professor, tá errado? Tá não. Não tá errado. Eu considero certo do mesmo jeito. Tá? Porque não existe uma ordem fixa, rígida. É uma ordem preferencial e não única, rígida e fixa. Certo, Joana? Sim, professor. Continuando. Aí eu vou falando de novo ao longo das respostas, tá? Olha aqui, ó. Medos, seros, aí falta aí a desinência, né? Graia, que é esse. O medo é. Aí o que é que o medo é? Um servo grego. Isso em português, tá? O medo é um servo grego. Medo é o sujeito, está no nominativo. Ó, o verbo no final da oração, ó. S. Aí o que é que ele é? Isso aqui é predicativo do sujeito. Ó. Servo grego é predicativo do sujeito. Qual é o caso do predicativo do sujeito? Nós já vimos que é o nominativo. Medos é masculino. O predicativo do sujeito concorda com o sujeito. Então, seros gregos tem que ficar no nominativo masculino singular. Então, vai ser seros graecos. Medos seros graecos est. Do mesmo jeito o outro. Délia est anquila. Olha aqui, ó, Joana, o verbo numa posição que não é a final, tá? E ainda repetido, ó. Est na primeira oração, est na segunda oração, dentro do mesmo período. Por que ele repete? Para a gente ir se acostumando com o uso dos verbos. Mas vai chegar lá na frente que ele vai tirar essas repetições aí. Certo? Então, A se eu Délia colocar é. só um hash,
Já Oi? tá tudo bem, né? Se eu colocar só um S, Isso, que eu já está acho. tudo bem. E ele Certo, deve obrigada. ficar preferencialmente lá no final. Preferencialmente lá no final. Porque tem frases que o hash aparece no meio da frase e outras vezes no final da frase. Eu acabei de falar, não sei se a sua pergunta foi anterior à minha resposta, tá? É porque não existe uma ordem fixa, Nazaré. Existe uma ordem preferencial. A ordem preferencial é o verbo ficar no final. Só que às vezes ele coloca em outras posições, porque dentro da poesia o verbo latino ele aparece em qualquer posição. Tá? Então ele prepara vocês para um texto original também. E às vezes ele faz isso para vocês poderem perceber o que ele está mostrando de novidade. Às vezes o genitivo, que é novidade. Porque se ele colocasse um texto em latim original, pessoal, a gente teria dificuldade para entender algumas coisas. Então ele faz adaptações, certo? Ok? Mas respondendo de forma bem objetiva, Nazaré, não existe uma ordem definida para a posição do verbo. O verbo pode aparecer no início da oração, no meio, no final. Preferencialmente, ele aparece no final. Preferencialmente. Mas não é regra. Certo? Por isso é que você encontra verbo no meio, no início. Por exemplo, no início, Esne Iulius pater Iuliae. Né? Esse é o verbo bem no início. Esne. Por acaso o Júlio é pai da Júlia? Esne, Iulius pater Iuliae. Então, o verbo pode aparecer no início, pode aparecer no meio, pode aparecer no final. Agora, preferencialmente, aparece no final. Então, aqui, ó. Adélia é escrava, isso em português, né? Então, escrava. Escrava vai ser o quê? Vai ser um predicativo do sujeito. Só que agora Adélia é feminino, singular. Então, eu tenho que colocar Anquila no nominativo, porque é um predicativo do sujeito, e eu tenho que colocar no feminino singular, porque concorda com Délia. Então, vai ser a desinência A, Anquila. Délia es Anquila. E aí, continuando, Graeca. O adjetivo concorda com o substantivo. Então, Graeca também. Depois, Esparta, Ópide, Graeca. Aí faltam as desinências, né? Aí, ó, em português, Esparta é. O que é que Esparta é? Uma cidade grega. Sintaticamente, o que é uma cidade grega? É predicativo do sujeito. Qual é o caso do predicativo do sujeito? Nós já dissemos 10 vezes hoje que é o nominativo. Então, eu tenho que colocar opde e graec no nominativo. São duas palavras neutras. Então, eu tenho que colocar no neutro nominativo singular. Então, a desinência vai ser o M. Sparta opidum graecum. Certo? Então, para complementar corretamente cada desinência dessa, tem que entender a sintaxe da oração. Tem que entender. Se não entender, vai ter uma dificuldade terrível para saber quais são as desinências. Aí o que é que acontece? Na grande maioria das vezes, quando o aluno é honesto, ele, ele não sabe, e aí ele tira nota baixa. Aqueles que não são honestos, né, reclamam dos políticos, não são honestos e pescam e colam, tá? Copiam a resposta do outro, né? Aí faz o desfavor a si e à educação brasileira como um todo, né? Faz de conta que aprendeu pescando do outro. E aí entra sem saber de nada e muitas vezes sai sem saber de nada. Não por culpa do professor, mas muitas vezes por comodismo do próprio aluno, né? E se eu estou fazendo negócio e eu não sei, eu não entendo, eu corro atrás para saber, para aprender. Ok? E vocês vão ver que no ensino de pós-graduação, em mestrado, doutorado principalmente, aí vocês precisam aprender a ser autodidatas. Tem que aprender a estudar sozinho. Porque em mestrado e doutorado não se ensina, tá, o que você deve aprender. Quem vai aprender é você.
Mestrado, doutorado, ensina o caminho das pedras. Ensina o caminho das pedras. Ó, você deve procurar nesse material aqui, né, você deve caminhar usando essa metodologia aqui, use esse princípio metodológico aqui, faça uso dessa fundamentação teórica aqui. Eu acho que você deve consultar aquela obra acolá, aquele autor, ele é um autor de destaque dentro desse assunto, delimite melhor o seu tema, mas quem tem que aprender é você. Quem tem que estudar é você. Né? E aí muita gente não entra no mestrado nem no doutorado porque nunca aprendeu a estudar. Aprendeu a decorar, aprendeu a pescar, né? Aprendeu a fazer de conta que aprendeu, mas a grande maioria não aprendeu a aprender. Né? E aí eu estou usando um termo da teoria da complexidade, um termo do Edgar Morin, né? Existem até livros que falam aprender a aprender. Então, muita gente não aprendeu a aprender, aprendeu a colar, aprendeu a fazer de conta que aprendeu. E aí o resultado nós estamos vendo aí. Um Brasil de semi-analfabetos, um Brasil que elege qualquer porcaria para ser representante deles. Né? Um país que elege Tiririca, um país que elege Alexandre Frota, um país que elege esse tipo de gente, não é um povo normal. Não é um povo normal. Não é um povo normal. Né? Infelizmente. É um povo completamente ignorante, sem conhecimento nenhum. Voltando ao nosso latim. Julius Pater Marc est. Então falta a desinência aqui. O Júlio é pai do Marco. Olha aqui, Gabriela. Ó. O Júlio é pai. Ó. O Júlio é pai. Iulius, nominativo, sujeito, pater, nominativo, predicativo do sujeito, o verbo lá no final, ó. O Júlio é pai. Aí fica faltando agora a ideia de posse. Pai de quem? É pai do Marco. Aí, Gabriela, se transmite essa ideia de posse, em que caso eu tenho que colocar a palavra Mark? Em que caso se dá a ideia de posse? Oi? Gabriela, Oi. É em o que caso? Júlio. O caso, eu não sei. Não tava me ouvindo, né, era, Gabriela? Deixa pra Não, lá. eu tava analisando aqui a minha pensum aqui no meu caderno. Pois me diga o que é que eu perguntei. O caso do Marco. E antes? E antes? O que é que eu disse? Hã? Professor, o professor tava falando do governo. Não, tava falando da frase aqui. Julius Pater Mark, não tava falando de governo, não. Tá? Quem tá falando do governo é a Luciana aí, ó, no chat. Eu não falei de governo, não. Tá? Ah, tá. O genitivo. Tá, então Não, vamos lá. eu ia falar agora que quando eu estava fazendo essa atividade, que eu não entendia o genitivo ainda, eu ia pesquisar ainda pelo o livro, tipo, eu ia ver alguma frase que estaria parecida com essa da atividade. Uhum. Aí, por decoração das frases, é o método que a gente aprende a estudar. Infelizmente, Aí agora, não decoração exatamente, né? Mas agora que eu entendi você como é o genitivo, eu consigo identificar agora e fazer atividade sem precisar estar voltando no livro toda hora. que bom. Então, pessoal, eu vou colocar lá na postagem essa atividade respondida, tá? Para vocês conferirem. Infelizmente, não dá tempo, não. Vou responder só mais alguma outra aqui no Pensum B, tá? Ó, no Pensum B é para nós completarmos com palavras, certo? Então, ele diz aqui, ó, o Marco é não sei o que romano. Então, o que é que o Marco é? O Marco é um menino, né? Então, eu vou colocar a palavra menino aqui. Só que menino é português, né? Eu tenho que colocar em latim. Só que para colocar em latim, eu tenho que saber qual é o caso, qual é a função sintática que ele exerce. Então, o marco é. O que é que o marco é? Alguma coisa. Então, isso aí é predicativo do sujeito. Se é predicativo do sujeito, vai estar no nominativo. E vai ser masculino singular porque concorda com Marcos.
Então, eu vou colocar aqui a palavra puer. Marcos, puer, romanos est. O Marco é um menino romano. Do mesmo jeito aqui, o mesmo princípio. O Júlio é alguma coisa romano. Né? O que é que o Júlio é? É predicativo do sujeito, vai estar no nominativo, masculino singular também, porque concorda com o Iulius. Então, o Júlio é um homem romano. Então, o ir vai ficar no nominativo masculino singular. Iulius, o ir romanos est. Tá? Para eu colocar a palavra corretamente, eu tenho que saber qual é a função sintática dela, qual é o caso que ela vai estar, qual é o gênero, qual é o número. É um exercício de sintaxe grande que a gente tem que fazer para completar isso aqui. Ó, a Emília é tanta romana. A Emília é não sei o que romana. O que que a Emília é? É uma mulher. Então, vou colocar aqui mulher para concordar com romana. Mulher vai ser predicativo do sujeito, logo vai estar no nominativo, é feminino, singular, porque concorda com a Emília. Então, fêmina. A Emília est fêmina romana. Depois, Iulius est, tantatam, Marci et quinti et Iuliae. O que é que está sendo dito aí? O Júlio é. O que é que o Júlio é? Alguma coisa, ó, do Marco, do Quinto e da Júlia. Olha aqui, 3 genitivos. O que é que o Júlio é do Marco, do Quinto e da Júlia? O Júlio é pai. Então, vou ter que colocar aqui a palavra pai. Dentro dessa oração, a palavra pai é predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito vai para o nominativo. Vai para o nominativo. Então, pater. Iulius est pater Marci et quinti et Iuliae. Na próxima, in tantatan Iulis sunt tres. Tantatan, duo, tantatan, et una, tantatan. Então, o que é que está sendo dito aí? Ó? In, alguma coisa do Júlio, olha o genitivo aqui, ó. In, e aí eu disse para vocês que depois da preposição in vem um ablativo, tá? Pode vir ou um ablativo ou acusativo, nós ainda não vimos o acusativo. Depois de uma preposição, até onde nós vimos, sempre vem um ablativo. Então, in família, na família do Júlio. Por que é ablativo, professor? Porque isso aqui é um adjunto adverbial. Eu já disse a vocês hoje que o adjunto adverbial ele é expresso pelo ablativo. Então, in família Iuli sunt tres liberi. Ó, 3 filhos. Isso aqui vai ficar no nominativo, liberi, plural, porque a palavra liberi só existe no plural, certo? E é nominativo porque essa é uma oração que só tem sujeito, né? Só tem sujeito, ou só tem predicativo do sujeito, dependendo da forma como você interprete, tá? Ela só tem um nominativo. Aí ele vai dizer 2 filhos e uma filha. Então, duo filii et una filia. Ok? Então, vejam que para preencher tudo, tem que entender a sintaxe. Respondendo aqui o Pensum C, bem rapidinho, ó, só algumas dessas perguntas, tá? Quis est quintus, quem é o quinto? Aí, Joana, eu vou responder no chat, tá? Deixa eu responder no editor de texto. Deixa eu responder no editor de texto, peraí. Quem é o quinto? Quis est quintus. Aí eu vou responder, deixa eu copiar Quintus aqui. é um servo. Será? Dentro do que nós vimos. Ele não é servo. Dentro Filho. da história que nós vimos. É que tanto nome que eu confundo. Pois é, o quintus est pueromanus. Digam em português o que é que o quinto é. Em português. Ele é um garoto romano. E ele também é o filho de Júlio. Isso. Então, tanto você pode dizer que quinto é um garoto romano, como você pode dizer também que o quinto é filho do Júlio, o quinto é filho da Emília. Você pode escolher o que é que você vai dizer aí, tá? Então, ó, quem é o quinto? A tradução disso aí, né? Quem é o quinto? Aí uma possível resposta, né? Quinto é um menino romano, é um garoto romano. Então, quinto, dentro dessa oração, é sujeito. Então, eu vou colocar como nominativo. Quintus. Aí eu vou botar o verbo logo lá no final, Joana, tá? Eu vou botar o verbo no final. Est. Tá? Vou botar logo o ponto. Aí no meio eu vou colocar as outras coisas.
tá? O quinto é um garoto romano. Então, já botei o sujeito no início e botei o verbo é lá no final, S. Agora eu vou botar garoto. Garoto é um predicativo do sujeito, então tem que ficar no nominativo. E tem que ser masculino, singular, porque concorda com quintos. Então vai ser puer. Puer. Dois P's sobrando. Pronto, puer. E aí, romano, aí eu vou colocar concordando com o puer, né? Aí começa com letra maiúscula, né? Esses adjetivos pátrios. Romanos. Quintus puer romanus est. Pronto, tá aí a resposta em latim. Tá? Traduzindo. Quinto é um menino ou um garoto romano. Outra pergunta. Pegando aqui, eu vou pular a próxima, eu vou pegar essa outra aqui, ó. Cuius filia es Iulia. Em português, isso aí está dizendo o seguinte: de quem a Júlia é filha. De quem a Júlia é filha? Aí em português, uma resposta para isso aí. O que é que vocês Júlia é, responderiam em português? Júlia é filha de Júlio. Pronto, a Júlia é filha do Júlio. Pronto, tá aí uma resposta. Agora vamos botar isso em latim, né? A Júlia é o sujeito. Tá aí, ó, essa parte aí, a Júlia é o sujeito. Então eu vou botar Iulia, sujeito. Vou botar aqui no meio um xxxx para deixar o meio para colocar daqui a pouco. E vou botar o verbo logo lá no final. Est, ponto. A Júlia é. Já botei o verbo lá no final. Agora eu vou colocar o restante, né? Ó, já botei a Júlia é. Agora falta filha do Júlio. Filha é o predicativo do sujeito. Então vai estar no nominativo também. Então, Iúlia, filha. Filha. Né? Aí fica faltando agora a expressão do Júlio. Olha aqui, Gabriela, ó. A Júlia é filha do Júlio. Do Júlio dá uma ideia de posse. Em que caso é que essa palavra, que essa expressão vai ficar? Do Júlio, em que caso é que vai ficar? O genitivo. No genitivo. E aí, como é que é o genitivo de uma palavra masculina, ó, que é Júlio, é masculino. Então, o genitivo termina com i. Iu, li, aí a desinência, ó, i. Iuli. Iúlia, filha, Iulies. A Júlia é filha do Júlio. Essa é a única resposta? É não, pessoal. Eu poderia colocar umas 10 respostas aí diferentes. Eu poderia dizer que a Júlia é uma menina romana. Eu poderia dizer que a Júlia é uma menina pequena. Eu poderia dizer que a Júlia é filha da Emília. Eu poderia dizer que a Júlia é filha do Júlio e da Júlia. Eu poderia dizer 10 mil coisas. Quem levantou a mão, pediu a palavra? Eu, professor. Pois não. Eu coloquei que ela é filha da Emília e do Júlio. Está correto, está corretíssimo, tá? Sem problema nenhum. Vamos botar essa outra resposta aí, ó. Vamos botar essa outra resposta, né? Então, ó, a Júlia é filha da Emília e do Júlio. Boa parte dessa resposta já está aqui nessa outra, tá? Deixa eu já aproveitar aqui para ganhar tempo, né? Boa parte dela já está aqui, ó. A Júlia é filha do Júlio. Só falta a gente colocar da Emília, né? Agora. Então, da Emília também é um adjunto adnominal restritivo, da ideia de posse. Então vai ficar no genitivo. Só que agora é feminino. Então, a Emiliai. Júlia, filha a Emília est. A Júlia é filha da Emília.
Aí já tem aqui do Júlio. Aí para colocar esse izinho aqui, ó, que está faltando, né? Nós já sabemos que é o et. Et. Tá aí ele, o et. Então, Iulia, filia, a Emiliae, et Iulii est. O verbo lá no final, como nós fizemos sempre, né? Como nós preferimos fazer. Ok? Então, ó, a Emiliae está no genitivo feminino e Iulii está no genitivo masculino. Por quê? Porque eu tenho duas expressões que dão ideia de posse aqui, ó, da Emília, feminino, e do Júlio, masculino. Aí uma vai ficar no genitivo feminino e outra no genitivo masculino. Tá aqui, a Emília e Yuli, dois genitivos, traduzindo essas duas expressões aqui, ó. Traduzindo essa e traduzindo essa. Ok? Não existe uma única forma de responder cada pergunta dessa, pessoal. Existem várias formas, desde que você traduza colocando os casos certinhos, correspondendo à função sintática e tudo mais. Vou responder só mais uma para eu terminar, tá? Já são 9 horas, já estourei, estou com quase 2 horas de vídeo, pessoal. É muito longo, longo que não tem quem aguente. Então eu vou responder só mais uma e aí a gente encerra, tá? Vou responder essa outra aqui, escolhi aleatoriamente, tá? Qual é esse domina anquilarum? O que é que significa isso aí? Isso aí é o seguinte, quem, e é um quem feminino, a resposta é feminino, tá? Se não fosse feminino, não seria quais, seria quis, tá? Se fosse neutro, seria quid. Quai é feminino, então a resposta vai ser feminina. Quem é a senhora das escravas? Quem é a senhora das escravas? Aí uma possível resposta, né? A possível resposta é a Emília é a senhora das escravas. Das escravas. Tá aí uma resposta. Vamos botar isso em latim. A Emília é o sujeito. Então vai ficar no nominativo. Então, a Emília. Aí eu vou botar logo o meio aqui, xxxx, e o verbo lá no final. Est, ponto. A Emília é. O que a Emília é? A senhora. Isso aí é predicativo do sujeito, vai ficar no nominativo. Então, a Emília domina. Domina. Mas, professor, cadê o artigo? A senhora, a Emília. Cadê, professor? Em latim não tem artigo. Em latim não tem artigo. Aí ficou faltando, ó, das escravas, que é uma ideia de posse, né? Vai ser o genitivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, anquilarum, porque é genitivo feminino, ó, escravas é feminino e é plural. Anquilarum. A Emília domina anquilarum est. A Emília é senhora das escravas. Ok, pessoal? Então, eu vou parar por aqui, porque já estou com muito tempo de gravação, tá? Mas eu vou colocar no mural da disciplina as respostas todas para vocês conferirem com as de vocês, tá bom?